Boa noite. Boa noite. Eu tenho Bíblia, pessoal. Vai explicar. Essa caixa é ruim pra mexer nessas coisas aí. Estão felizes? Amém. Mas só mais o meu microfone, só o meu, é o daqui. Bem, hoje comemora-se um dia muito especial. Qual é o dia? Amanhã. Das Mães, tá bom. Vocês sabem o que se originou o Dia das Mães? Não. Como se originou? Não. Não? O Dia das Mães, ele se originou lá nos Estados Unidos, vocês sabiam disso? Eu ia onde é que tá? Não. Parece Né? raia. Foi um Raia. grupo de mulheres, né, Tá tudo colado. que elas Vocês fazem. queriam reivindicar, vamos dizer assim, seus direitos, né? E ao reivindicar seus direitos, sabe o que fizeram com elas? Elas estavam numa fábrica, trancaram a fábrica toda e aí tocaram fogo. E daí, a partir daquela data, eles começaram a comemorar o Dia das Mães. Triste, né? Quando se comemora algo sobre alguém muito especial, no caso, a mãe. Falando de mãe, a gente poderia enumerar inúmeras mães que a Bíblia nos fala. Nós temos 3 mães que eu vou citar aqui rapidinho para vocês. Uma delas é Sansão, a mãe de Sansão, também uma pessoa muito abençoada e teve um filho conforme a vontade de Deus. Também tem outra mãe que nós deveríamos falar aqui também, sobre a mãe de Moisés. Moisés seria o libertador de quem? Do povo do Egito. Uma mãe que sempre estava orando em prol dos seus filhos. Mas a mãe que nós vamos hoje falar nessa noite, Jesus. ela é uma mãe também muito especial. Jesus. É uma mãe de um dos profetas que eu admiro muito da Bíblia. Jesus. Não vou dizer que é um dos que eu mais gosto, mas é um dos profetas que eu mais admiro depois de Isaías. É o profeta, o nome da mãe dele se chama... Tem alguém que se chama Ana? Tem a Ana aqui. A Ana. Os leitores da Bíblia já sabem de quem nós estamos falando. Quem é? Samuel. Na época, vamos dizer assim, na Palestina, os homens lá tinham 2 mulheres. Ele poderia ter 2 mulheres. Às vezes tem deles que tem até mais. E a mãe, ou seja, do futuro Samuel, ela era mãe, era uma senhora que dividia o esposo com outra pessoa. Só que essa outra pessoa tinha filho e Ana não tinha nenhum filho. E a Ana, ela se sentia incomodada com aquela situação. Porque qual das mulheres que não querem ser mãe? Né? Todas as mulheres nasceram no intuito de querer ser mãe. E Ana não era diferente. Ela queria ser mãe. O seu esposo, ele queria ter um filho com ela. A prova é tão grande que ele dava tudo em dobro para ela, para Ana. Só que Ana, ela queria não só as coisas, mas algo maravilhoso, que seria um filho. Isso está escrito no livro de 1 Samuel. Só para vocês entenderem, eu gostaria que vocês lessem ainda, só no livro de 1 Samuel. Tá com lá? Vocês entenderem a história que nós estamos contando, uma história verídica, começa a partir do capítulo 1. Mas atenta aqui comigo aqui, ó. Ana, ela começava a orar e ela orava muito a Deus, para que Deus, olha só, todas as mulheres de oração, elas são abençoadas por Deus. Deus realiza os sonhos das mulheres de oração, das mulheres que pedem e clamam por Deus. E Ana não era diferente. Ela começava a orar e ela ia de uma cidade para outra. Sabe para quê? Para pedir uma resposta positiva de Deus.
E ao chegar naquele local, ela ia várias vezes, ela ia lá. Só que o profeta na época, o Eli, ele se incomodando com aquela situação, seus filhos também tomavam de conta do santuário, e eles se incomodaram com aquela situação, e ele disse sim, chamou e achava que ela estava bêbada, porque quando ela falava, os seus lábios mexiam, e ele achava que ela estava bêbada, por o fato de ela estar clamando a Deus. E chamando ela, e perguntou o que ela tanto clamava a Deus. Foi quando ela disse que estava pedindo um filho. O quê? Um filho. Mas só que ela, para você ver, olha a pessoa sábia que era a Ana. Ela pediu um filho a Deus, mas que aquele filho, ao Deus dar para ela devolveria quem? A Deus. Ou seja, ia ficar no templo, para que fosse futuramente um profeta do Senhor. Para você ver, né? Clamou tanto, pediu tanto a Deus, mas não hesitou em querer dar para Deus. E o profeta falou para ela que Deus iria responder. E Deus respondeu o pedido daquela senhora, Ana. E quando ela chegou em casa, ela coabitou, ou seja, deitou com seu esposo, e Deus deu a resposta para Ana. E aí Ana veio o futuro profeta Samuel. E quando Samuel nasceu, depois que ele já estava desmamado, né, que a Bíblia sempre fala, ou seja, quando a mãe para de dar mamar para a criança, eu acredito que já deveria estar até andando, não diz a quantidade de anos, mas ela levou ele para o templo, e dali ela entregou na mão do sacerdote ali, do profeta, para que ele pudesse ser futuramente um profeta do Senhor. E ali Deus fez tantas maravilhas na vida desse menino que se tornou um profeta, que ele era tão obediente, apesar de ele estar distante da sua mãe, mas ele não deixava de ser obediente. Para você ver, né? Ela criou ele perfeitamente, distante dela, mas ela orientava: filho, na casa do Senhor é assim, assim, assim. Quando as mães educam seus filhos para ter o respeito na casa de Deus, pode ter certeza que eles vão respeitar. Eles vão sentar do lado da mãe, não vão ficar correndo, né, Rosário? A Rosário tinha uma milagrosa, né, Rosário? A milagrosa da Rosário fazia com que os meninos sentassem do lado dela, entendeu? Porque vocês verem o Juan e o Juane pregando, cantando, aqueles menininhos quietinhos aqui na frente, aqueles meninos eram abençoados. Então você vê, então toda criança é assim, mas só que os pais têm que disciplinar. Assim como Ana disciplinou seu filho, o seu filho foi um filho obediente. Ele tinha tanto respeito com as coisas de Deus, que ele viu o filho de Eli fazendo coisa errada, e ele chamava, falava que o filho dele estava fazendo coisa errada no templo. Só que Eli, ele não se fazia de quê? De cego. Ou seja, o pior cego é aquele que não quer ver. E ele fazia a mesma coisa. Mas as consequências foram trágicas na vida de Eli. Mas aqui nós estamos falando de Eli, estamos falando de Ana. Ana foi uma mãe que sempre educou o seu filho, e o seu filho mais tarde se tornou um homem abençoado por Deus. E foi o homem, esse Samuel, que foi o homem que ungiu um dos maiores reis de Israel, que a Bíblia já registrou e tem mensagem maravilhosa, o rei Davi. O rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Amém? E Davi foi um pecador, mas reconheceu seus pecados, e foi um homem que deixou salmos maravilhosos dentro da palavra de Deus, onde nós fazemos com que cada frase dela enriqueça a nossa vida. Não parando por aí, ainda teve um filho mais abençoado ainda. Qual foi? Salomão. Salomão, o homem mais sábio que a terra já registrou. Não tem ninguém. Então tudo isso foi a consequência da bênção que Ana pediu.
Ana pediu um filho, Deus deu Samuel. Samuel abençoou Davi. Davi teve um filho abençoado. E assim foi sucessivamente. Para você ver. Queridos, quero que vocês entendam. Deus, Ele responde conforme o que nós pedimos. Uma oração de uma mãe, ela tem muito poder. Muitas das vezes os filhos podem estar, às vezes não está na igreja, está no mundo das drogas, tá bebendo por aí, mas a mãe está de joelho. E muitas vezes já vi relato e testemunho de algo não acontecer tão grave com aquela pessoa, porque a sua mãe estava orando. Então, queridos, quero deixar a mensagem para vocês nessa noite. Para você, mulher, seja uma Ana, seja uma verdadeira Ana, ou seja, uma mãe que soube educar os seus filhos. Só assim você vai saber educar seus filhos para serem homens vitoriosos e homens seguidores do grande